Olá, pessoal, tudo bem? Olha, o Planeta Brasil Sustentável entrevista hoje uma personalidade, uma liderança muito importante do movimento social, a Samira de Castro, que é presidenta da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas. E olha, a Samira vai falar sobre um tema super importante que tem sido alvo de muita polêmica, muita discussão, muito debate no movimento social, esquerda, direita, a imprensa também, que é a questão da lei das fake news. E o quanto é importante valorizar, preservar a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Mas não a liberdade que algumas pessoas entendem que é a liberdade de falar o que você quiser. Não, é a liberdade de você falar com respeito aos direitos humanos, com respeito à Constituição. Basicamente é isso que a Samira vai falar, né? Então, Samira, presidenta, obrigado pela tua presença aqui hoje, é uma honra te receber no nosso projeto, que o objetivo é exatamente isso, Samira, garantir espaço, garantir voz a organizações da sociedade civil, empresas públicas, privadas e ações que objetivam trabalhar as questões importantes da Agenda 2030. Obrigado, presidente, por você ter vindo com a gente aqui hoje. Obrigada, Aurélio. Na verdade, eu que agradeço o convite em nome da Federação Nacional dos Jornalistas e a oportunidade de poder debater de uma forma qualificada esse tema, como você já disse, tão polêmico, né, mas tão necessário para a nossa sociedade. Samira, eu sei que você vai falar sobre a parte técnica, mas eu queria só historiar rapidamente o que é a chamada lei das fake news, né? Porque levou muita polêmica, muita discussão e muita informação enviesada sobre isso, né? Então, só para o pessoal entender, depois a Samira vai detalhar um pouquinho. O que a gente chama de lei das fake news é o projeto de lei 2630 do senador Alexandre Vieira, Cidadania de Sergipe. O que estabelece o projeto, basicamente? Ele estabelece normas relativas à transparência de redes sociais, de serviços de mensagens privadas, né? O foco do projeto é a responsabilidade dos provedores de internet pelo combate à desinformação e pelo aumento da transparência na internet. Também tem a ver, e é isso que o projeto estabelece, a transparência em relação a conteúdos patrocinados e a atuação do poder, olha que importante isso, hein? E a atuação do poder público, bem que estabelece também sanções para o descumprimento da lei. Então é muito mais amplo do que as pessoas têm colocado, né? Por que gerou tanta polêmica esse projeto? Porque ele recebeu apoio do governo federal e dos partidos da sua base em oposição a setores da extrema-direita que entendem que o projeto fere a liberdade de expressão das pessoas. Sobre isso que a Samira vai falar um pouquinho com a gente aqui então, né? Então, presidenta, já indo direto aqui ao ponto, né? Como é que você analisa o argumento dos partidos de direita, pelo menos de alguns segmentos dos partidos de direita, de extrema-direita, que não tem alinhamento com os direitos humanos, com a liberdade de expressão, de que esse projeto é um projeto de censura? Como é que você analisa, presidenta, esses argumentos aí dessas mobilizações da extrema-direita em relação a esse tema? Obrigado, presidente, pela tua presença aqui hoje, hein? Bom, primeiro, avaliar como você fala, né? A questão do debate enviesado. Desde o início, esse projeto ele ganha um nome, assim, um apelido, né, o 2630, de Projeto de Lei de Combate às Fake News. Na verdade, ele é um projeto muito mais amplo do que só combater fake news. Ele regula todo um segmento, que é um segmento econômico muito potente, que são as plataformas digitais. Para a gente ter uma ideia, elas faturam bilhões no mundo todo e elas são hoje um espaço privilegiado de atenção do debate público, né? Hoje todo mundo tem um celular, eu falo todo mundo, mas assim, a gente sabe que existe um contingente de excluídos digitais, mas é muito comum existir as pessoas com acesso a celular, com acesso a redes sociais e que se informam pelo que está acontecendo no país, né, por esses aplicativos de mensageria, ou pelos os perfis no Facebook, Twitter, Instagram, enfim, que são as chamadas redes. Então, esse projeto ele já começa com esse nome de combate às fake news, mas, na verdade, ele é de transparência na internet, ele é de responsabilidade na internet, né? E eu acho que dizer que é um projeto que restringe a liberdade de expressão é um argumento falacioso. Ele não restringe a liberdade. Você muito bem lembrou, Aurélio, que a liberdade de expressão, ela não está acima de outros direitos, né? Então, é preciso que ela seja exercida com responsabilidade. E é por isso que esse projeto divide opiniões, porque há uma parcela do Congresso Nacional,
né, principalmente na Câmara dos Deputados, que chegou, inclusive, à Câmara por disseminação de fake news, de desinformação, por discursos de ódios, né? A gente está falando de uma parcela da extrema-direita que não vê nos poderes constituídos da República o respeito que deveria ter, né? Então, essas são as defensoras da falácia de que o PL das fake news é censura, né? E aí se utilizam de diversos argumentos como, o PL vai cercear os pastores, né, que citam versículos bíblicos na internet. Não tem nada disso, né? Não tem nada dessa questão. Na verdade, o PL vai trazer normas que as plataformas precisam cumprir para gerar um ambiente transparente na internet, um ambiente seguro e um ambiente, sim, que tenha a liberdade de expressão com a responsabilidade que é necessária. Ô, Samira, uma coisa que o pessoal não pensa, ou por má fé ou por ignorância, é que esse projeto tem tudo a ver com a lei de transparência, a lei de acesso à informação, né? Que Sim. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, tanto tem lutado para implantar. Ou seja, transparência, essa é a palavra-chave, né? Essa é a palavra-chave. A gente precisa compreender, por exemplo, como é que as grandes plataformas utilizam os algoritmos, né, para dar a entender que o que você vê na sua timeline, o que você vê no seu feed, não é igual ao que eu vejo, não é igual ao que o seu primo vê. Por quê? Porque elas têm um modelo, né, que forma as chamadas bolhas. A sua engenharia, né, é para fazer com que você só receba o conteúdo direcionado com aquilo que você acredita, aquilo que você pensa. E isso, Aurélio, interdita o debate nacional. Nós vivemos numa democracia, nós precisamos conviver com ideias divergentes, claro, com respeito entre todos, e nunca, em hipótese alguma, defender qualquer tipo de ideia sob pretexto de liberdade de expressão que seja crime na nossa Constituição. Vamos citar o racismo, né? Vamos citar a apologia ao nazismo. Agora, a LGBTfobia, né? Tudo isso já é passível de penalização na legislação brasileira, vamos dizer assim, no mundo offline. Por que não seria no mundo online? Por que as plataformas querem se excluir dessa responsabilidade num ambiente em que elas têm o total controle? Hoje, elas só funcionam pelo termo de uso, né? Você entra lá, abre uma conta no Facebook, e aí assina o termozinho de uso, eu concordo com os parâmetros dessa plataforma. Somente isso. E é impossível que tecnologias desse tamanho, não só da envergadura financeira que elas têm, mas do potencial de alcance social, sejam regidas apenas pelos seus próprios termos. É preciso uma lei nacional para que elas se submetam ao que são critérios de transparência, de responsabilidade e de atuação no país. Isso é muito justo, isso vale para qualquer setor, vale para a radiodifusão. Né? As empresas de radiodifusão têm as suas responsabilizações. O que é que não valeria para as plataformas? Samira, e a importância do tema é tão grande que talvez nos momentos únicos, né, a gente está conseguindo unir, por exemplo, a FENAGE e proprietários de veículos de comunicação de massa, né? Isso é bacana, ou seja, mostra que o tema vai muito além da discussão de categoria, de classismos, de interesses corporativos, é uma questão muito maior, né, presidente? Eu diria que é uma questão fundamental para a nossa democracia. E não é só o Brasil. Mais de 55 países no mundo já lançaram mão de legislações para regular as redes sociais. Vem ainda um novo debate, porque esse nosso PL 2630, ele é só o início, ele é a pontinha do iceberg para um novo debate que já toma conta da sociedade, que é a inteligência artificial, né? Que é o uso da inteligência artificial. Com ética, também com responsabilidade e preservando os empregos. E como você lembrou muito bem, isso nos faz sentar, a necessidade de discutir esse tema, de aprovar essa matéria para o fortalecimento da nossa democracia e do nosso próprio jornalismo, nos faz sentar com os representantes patronais, a NJ, a ABERT, a ANER, né, que são as grandes associações nacionais, e todos nós defendemos o PL. Todos nós defendemos porque nós acreditamos que a internet precisa ser um ambiente seguro, precisa ser um ambiente transparente. Ô, Samira, uma coisa que eu quero te perguntar é uma dúvida e também uma importância, esclarecimento, porque acho que esse tema é super importante. A gente que fala assim, Aurélio, para que eu vou criar um novo PL? Eu já tenho a Constituição de 88 e o Código Civil, o Código Penal, que estabelecem
punições para crime de racismo, para LGBTfobia e tal. É necessário um PL novo, presidenta, para regulamentar essa questão, você acha? É necessário porque essas legislações foram concebidas no momento em que a internet não tinha essa grande presença na vida da população, né? Então, é necessário que seja um projeto de lei específico para regular as plataformas, tá? Claro que o crime é crime em qualquer ambiente, mas não posso ter essa tipificação se eu não tiver dito que as plataformas não podem cometê-lo, ou não podem aturá-lo. Veja a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Todo mundo conhece o ECA, ou deveria conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, a preservação dos direitos, né, da imagem das crianças, o cuidado com a segurança das crianças e dos adolescentes, mas o modelo das redes sociais, ele propicia o descumprimento do ECA sem que essas plataformas se responsabilizem. Ela diz, não, é o usuário quem está cometendo o erro. Foi o usuário, ele contrata o meu serviço, ele tem o meu serviço, e eu não posso ser responsabilizada por isso. É por isso que o projeto de lei, ele estabelece o dever de cuidado. Eu vou além do meu dever pessoal e vou ser responsabilizado também por quem me utiliza, o que veicula. Ô Samira, as redes sociais no Brasil surgiram há mais ou menos 20 anos, né? Quando foi criado o falecido Orkut, o extinto Orkut. Eu queria te perguntar se você vê alguma relação entre a explosão das redes sociais que aconteceu depois disso, nos últimos 20 anos, sobretudo nos últimos anos, né, presidenta, por conta de uma variação de tantas redes que surgiram novas, se você vê uma relação entre o surgimento dessas grandes redes, dessas grandes big techs, e o fortalecimento dos movimentos de ultradireita no Brasil também, né? Que passaram a ter voz e vez nesse espaço. Você consegue identificar uma relação entre essas duas coisas, presidenta? Eu acho que existem estudos, inclusive, que pesquisam isso e que já comprovam isso. Desde aqueles momentos, né, da Primavera Árabe, algumas outras revoltas, né, e movimentos populares aqui no Brasil, as jornadas de junho de 2013, foi se formando uma extrema-direita com muito apelo popular a partir desses novos mecanismos de comunicação, os aplicativos de mensageria, as próprias redes sociais. Por quê? Porque elas lançaram mão do fim da mídia tradicional como intermediária, né, entre os emissores e os receptores. A internet, a gente brinca que é terra de todo mundo, mas, ao mesmo tempo, é terra de ninguém, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa regular esse ambiente, porque a gente está comprovando agora que o fato de as pessoas se comunicarem diretamente umas com as outras e com seus públicos acaba gerando esse crescimento de ideologias, vamos usar essa palavra, né, que vão contra os direitos humanos, que vão contra uma série de fatores civilizatórios, né? A gente tem, é normal, é salutar ter divergência política, né? Existe uma direita que respeita os poderes constituídos, que respeita o sistema republicano, né, e a democracia. Claro, existe no Brasil, no mundo, né? O que não pode existir é uma extrema-direita que se utiliza dessas redes sociais e desses aplicativos para difundir a eliminação do seu adversário político ou né, do seu inimigo, digamos assim. Isso é o que a gente chama, né, de uma política danosa, né? E é o que a gente tem visto, não sou eu que estou dizendo, mas existem estudos que colocam claramente essa relação. Agora, por quê? Porque a engenharia das redes sociais, ela favorece a esses discursos extremistas, né? A gente tem que estudar isso. Por que você acha que isso acontece, presidenta? Porque o modelo de negócio dessas plataformas é baseado no crescente acesso e na dependência do ser humano a essas tecnologias. Então, quando uma pessoa divulga um conteúdo que a gente chama de viralização, né, que viraliza, um discurso de ódio, ele viraliza muito mais do que um outro conteúdo. É o modelo das plataformas que faz isso. Ele vai distribuindo aquilo porque chama a atenção. Polemizar. Né? E o ser humano sempre foi atraído pelo
pelo que é mórbido ou pelo que é espetacular, sensacional, né? O que causa sensação. A gente já tinha a mídia sensacionalista, né? Os programas sensacionalistas. E isso se transpõe para o mundo da internet. Então, as plataformas, elas lucram com isso. Né? O discurso de ódio, a mentira. Por que que uma fake news ela se espalha muito mais rápido do que a informação verdadeira? Por conta dessa engenharia. Né? E é ela quem favorece os discursos extremistas, ou de esquerda ou de direita. Vamos dizer assim, esse segmento tem uma interpretação elástica do artigo 5º da Constituição, né, presidente? Mas, Samira, tem outro detalhe que o pessoal não consegue compreender. Fora as agressões que eles cometem contra a Carta Magna do Brasil e contra o Código Penal, o Código Civil, a Declaração Universal dos Direitos Humanos também está sendo prejudicada, está sendo desrespeitada. E ela não é de hoje, né, presidenta? Tem aí 50, 60 anos. Então é importante entender também isso. Vai muito além a questão do Brasil, dos limites territoriais do Brasil, da legislação brasileira. A Declaração Universal também proíbe discurso de ódio, discurso racista, enfim, vai por aí, né, presidenta? Eu acho que a gente chega num consenso mundial de valores civilizatórios, né? E é importante que a gente utilize o jornalismo para defender esses valores civilizatórios, do ponto de vista de que vivemos em sociedade, mas precisamos respeitar todas as diferenças e todas as constituições que fazem a sociedade. Então, não dá para eu lançar mão de um discurso de vou destruir meu inimigo político porque ele é meu inimigo. Não. Vamos debater as divergências e procurar atuar onde há consenso. Então, esse extremismo, ele simplesmente faz o que você realmente diz, acaba rasgando a Declaração Universal dos Direitos Humanos e não só a nossa Constituição. Ô, presidente, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa aliança que existe entre jornalistas, pessoal que defende uma comunicação responsável, livre, mas responsável, e o próprio sindicato patronal, as entidades de classe das grandes corporações de mídia aberta do Brasil. Isso é uma das ações, digamos, inéditas e muito bacana, que prova, presidente, eu queria que você analisasse isso, que o tema vai muito além de questões corporativas. Você falou um pouquinho disso agora há pouco, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais a importância da sociedade entender que esse tema não é um tema de partido de esquerda, não é um tema de jornalista só, é um tema de quem tem compromisso com a verdade no Brasil. Acho que é importante esclarecer isso, né, Samira? Perfeito, é exatamente isso. Nós nos reunimos com a ABERT, a NJ, a AJOR, que é a Associação de Jornalismo Digital, que é uma associação que reúne as empresas nativas digitais, né, de jornalismo nativos digitais, e nós fizemos um pacto pela aprovação do projeto 2630 e também por um aspecto que veio à tona a partir do PL, que é a remuneração do conteúdo jornalístico. Todos nós compreendemos a importância de ter o ambiente da internet regulado, né, para a segurança das pessoas, para a liberdade, para o enfrentamento a esses discursos de ódio. Então, assim, foi muito positivo ouvir do pessoal da NJ, da ABERT, de que sim, que as grandes empresas são a favor do PL, independentemente de estar lá contida a parte que fala da remuneração do conteúdo jornalístico, né? Que é o ponto que nos unificou nessa luta inicialmente. Né? Tanto a FENAGE quanto as empresas acreditam que o conteúdo jornalístico que é apropriado pelas plataformas, né, como forma que elas veiculam, deve ser remunerado. Por quê? Porque a informação, ela custa a ser produzida. A informação de qualidade, checada, apurada, verificada, de fontes credíveis, ela tem um custo, né? E ela, muitas vezes, é divulgada ali, distribuída nas redes sociais, sem que as plataformas paguem, né? As plataformas de busca, principalmente os buscadores, né? Paguem as empresas jornalísticas. Então, nós nos sentamos, nos reunimos já diversas vezes, estivemos com o relator do PL, Orlando Silva, em Brasília, e dissemos, olha, nós, representantes das empresas jornalísticas e dos trabalhadores jornalistas, somos a favor desse PL. Uhum. Ô, Samira, para o pessoal não pensar que esse debate é brasileiro, que está limitado à fronteira nacional, eu só queria citar dois exemplos que você certamente conhece bem. O primeiro é o seguinte, em 2022, a União Europeia aprovou uma lei que regulamenta, né, ô Samira, a questão das redes sociais, a União Europeia,
Quer dizer, portanto, não é uma temática apenas brasileira, né, presidenta? Eles aprovaram uma lei chamada Lei de Serviços Digitais da União Europeia, né? E até os Estados Unidos, Samira, que é um modelo, né, de partido de direita, de extrema-direita que tem nos Estados Unidos, por incrível que pareça, desde 1934 existe uma lei que regulamenta o funcionamento da mídia, que é chamada Federal Communications Commission, que é enfim, Comissão Federal de Telecomunicações. Ou seja, esse debate está longe de ser um debate só nacional, é um debate que também acontece nos Estados Unidos e na Europa. Importante entender isso para o pessoal não pensar que a gente está aqui numa discussão que é territorial, né, presidente? Não, imagina, a Austrália também já fez essa regulação, o Canadá também implantou recentemente, a França tem, porque como a União Europeia lançou essa diretiva, né, dos serviços digitais, todos os países que compõem a União Europeia estão aprovando as suas legislações, a partir da diretiva central, né, da União Europeia. A Itália aprovou seu decreto-lei, já em vigor, né, a partir da lei da iniciativa da União Europeia, e assim por diante, já são mais de 55 países, né? Porque o debate ele é tão interditado no Brasil que parece que é uma coisa só nossa, né? E detalhe que você falou, desculpa, presidente, detalhe que você falou de países que têm governos conservadores, né? E mesmo assim a lei foi aprovada, né? Sim, exatamente. E é isso, assim, a gente precisa descortinar esse véu que está aí cobrindo aí os olhos da sociedade, e a gente precisa, na verdade, de um apoio massivo, porque é necessário nesse momento, né? Sob pena de nós termos um ambiente absolutamente hostil, e sem controle, que daqui a pouco as crianças não possam, de forma alguma, estar nesses ambientes, né, que estimulam a automutilação, que estimula esses massacres nas escolas, porque tudo isso passa hoje pelas plataformas. Sim. Infelizmente. Você tocou num ponto-chave, Samira, e as pessoas às vezes não fazem associação das coisas. A lei das fake news tem tudo a ver com a educação popular, né? Com a cidadania. Quer dizer, que geração nós queremos criar? É uma geração que tem preconceito contra pessoas de origem negra, população LGBTI, ou a gente quer construir uma população inclusiva, como acontece nos países desenvolvidos? Acho que esse ponto as pessoas não consideram, muitas vezes, nessa análise que fazem, né, presidente? Exato, exatamente. A gente costuma olhar de uma forma muito estanque, né? Não, a internet é boa, eu posso chegar lá e dizer o que eu quero, eu acho que não precisa de regulação, mas, ao mesmo tempo, a internet tem disseminado esses casos, né, chocantes, que antes a gente só via nas escolas norte-americanas, que são os massacres, os atentados, e muitos jovens com essa cultura da notoriedade, né, de quererem ser famosos, acabam cometendo isso e transmitindo ao vivo para terem essa notabilidade. E é isso que nós precisamos trabalhar para a saúde da nossa juventude, né? Para a saúde do nosso futuro, que são as crianças e que são jovens. E até para evitar que essas pessoas que cometem barbaridades, crimes, virem celebridades, muitos veículos de comunicação já resolveram adotar uma estratégia de não divulgar os nomes, inclusive, né, presidenta? Estão evitando fazer isso para não dar popularidade a esses nomes, esses malucos que ficam aí querendo cometer atos de, sejam homicídios ou agressões, enfim, essas barbaridades que acontecem, né? Exato, foi uma decisão muito acertada de vários veículos do país, a partir daquela semana em que nós tivemos pelo menos 2 ataques, né, seguidos, de reavaliar sua cobertura. Veja como é interessante, a imprensa, a mídia, reavalia uma prática que sempre foi comum, né? Isso é responsabilidade social, isso é responsabilidade com as pessoas, com a sociedade e com o nosso país. Então, eu acho que está na hora de as plataformas também reavaliarem suas práticas, né? Sim. Samira, esse projeto das fake news tramita há quase 3 anos no Congresso, né? Eu queria te perguntar o que está acontecendo. Por que ele não caminha de maneira mais rápida? São os lobbies das grandes corporações? Falta pressão popular? Falta engajamento popular? Ou é a tramitação de matérias mais relevantes, ou pelo menos consideradas mais relevantes pelo Congresso, que fez com que ele tramitasse de um jeito mais lento, mais devagar?
Então, o que está acontecendo lá, presidenta, que está impedindo a matéria de ser mais ágil na sua tramitação? Eu acho que esses dois fatores que você citou. Uma pressão popular maior, até porque a população não se apropriou desse projeto, porque acredita, né, nas inverdades que são ditas sobre ele. Então, falta uma consciência maior da sociedade brasileira, né, sobre a necessidade de abraçar esse PL, e acho que o lobby das grandes plataformas. Elas, na véspera, no final de semana, antes do projeto entrar em pauta, né, inclusive ele foi retirado de pauta na terça-feira seguinte, mas no final de semana imediatamente anterior, as plataformas fizeram um lobby fortíssimo, elas se utilizaram de mecanismos pouco democráticos, pouco republicanos, como, por exemplo, um buscador de notícias, e colocava lá um link, porque o PL das fake news é prejudicial. Entenda. Quer dizer, ele já direcionava uma pesquisa de qualquer pessoa que entrasse nele, e é o buscador usado por 90% dos brasileiros. Se isso não é manipulação, a gente não sabe o que é, né, presidenta? Como é? Se isso não é manipular as pessoas, então a gente não sabe o que é manipulação, né? Isso é a mais absoluta manipulação. As plataformas pagaram anúncios no Spotify, né, contra o PL das fake news. O Telegram também saiu com uma espécie de editorial, de nota para todos os seus usuários no Brasil. Ou seja, o deputado Orlando Silva tem dito que, e outros especialistas, inclusive, né, tem dito que as plataformas elas estão muito mais resistentes a aplicar essa legislação aqui no Brasil do que elas tiveram na Europa, do que elas tiveram em outros países, como a Austrália e o Canadá, né? Então, assim, é preciso que a gente vença esse fortíssimo lobby e que a gente tire a sociedade dessa situação de apatia em relação ao projeto. A sociedade precisa conhecer e precisa abraçar esse projeto. É fácil essa tarefa? Não é. Né? Se ele passou 3 anos caminhando, foi necessário que acontecesse aquele absurdo do 8 de janeiro em Brasília, para que os legisladores brasileiros, está na hora da gente fazer alguma coisa. Porque aqueles atos antidemocráticos, eles foram todos alimentados pelas redes sociais. Né? Eles foram construídos, e não é à toa que cada um chegava lá para quebrar um prédio com o celular na mão, se filmando, né? E transmitindo ao vivo. Fazer selfie. Ao vivo. Então, isso é muito sério. Eu acho que a gente precisa realmente avançar nessa regulação, e o Brasil, eu acho que vai fazer isso mais cedo ou mais tarde, mas era preferível que fosse agora, para que a gente pudesse, inclusive, colher os frutos de um ambiente mais seguro na internet. Presidente, é uma pena que eu só tenho meia hora para falar com você, né? Mas eu poderia ficar aqui 3 horas, porque a conversa está muito boa, e a entrevista tinha esse objetivo mesmo, né? Uma conversa mais descontraída, para as pessoas entenderem a importância desse tema, e aquilo que você falou no final agora, que eu já ia te perguntar, que não é uma causa nossa, né, Samira, da gente da imprensa, é uma causa do Brasil, de gente que realmente acredita que é com liberdade e responsável que a gente vai avançar, né? Presidenta da FENAGE, Samira de Castro, obrigado por você ter aceitado o convite para estar com a gente aqui hoje. O Planeta Brasil Sustentável fica muito honrado com a tua presença. Obrigado, parabéns pela tua luta e vamos em frente, o caminho é esse. Liberdade com responsabilidade e direitos humanos sempre. Obrigado, presidenta. Eu que agradeço mais uma vez. Sucesso ao seu projeto. Obrigado, grande abraço. E, gente, até a semana que vem. Tem mais gente boa na linha aí. Hoje foi a presidenta da FENAGE. Na semana que vem novidade boa. Obrigado, pessoal. Grande abraço e até a próxima.